Jornal da Mix. Direito do consumidor. Alexandre Caminha, coordenador do Procon de Blumenau, está conosco aqui nesta manhã para a gente bater aquele papo. Comigo aqui com o Pancho. Tudo bem, Caminha? Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, Pancho? Tudo bom, Alexandre? Tudo bom a todos os ouvintes aí da Rádio Mix? Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Já vem no embalo e na sugestão aqui do nosso ouvinte, preocupado com relação ao combustível, à nota fiscal. E vocês foram para cima também, né, doutor Caminha, para poder dar uma fiscalizada. Como é que está a situação aqui em Blumenau, hein? Na verdade, semana passada a gente fez um encaminhamento, na verdade foi uma determinação minha para que a gente pudesse entender essa diferenciação de preço que estava acontecendo entre Blumenau e os municípios vizinhos. Eu já falei aqui na rádio, a gente não tem autonomia para fiscalizar um município vizinho. Eu não tenho como, né, notificar notificar o posto de gasolina da cidade A, B, C. E a gente recebia muitas reclamações no Procon de que existia uma diferenciação muito grande da cidade de Blumenau para os municípios vizinhos. Então, por determinação, a gente fez o encaminhamento de notificações aos postos para que eles nos levantassem as 3 últimas notas fiscais. Também o livro, tem um livro, né? Na verdade existe um livro ali de compra que eles falam os valores e os valores que são praticados. LMC, Livro Médio de Compra, né? E de um certo modo a gente fez o encaminhamento também através de ofício para o Procon estadual, para que ele sim pudesse fiscalizar os municípios vizinhos e aí a gente pudesse tirar as conclusões, né, de que realmente o combustível aqui em Blumenau chega mais caro, sim, não, se efetivamente o combustível na cidade vizinha ele estava chegando mais em conta e a gente teria que entender esses motivos. Nós já tivemos aí consequentemente aí uma queda nas bombas. Em conversa justamente com o próprio sindicato, eles afirmam que o combustível, de um certo modo, nas cidades vizinhas estão tendo muita concorrência e o que a gente quer, na verdade, para os consumidores de Blumenau é o melhor. Por determinação do prefeito Mário, que hoje está, né, que na verdade está hoje na Alemanha ainda, né, para que a gente pudesse sempre estar fiscalizando, sempre que a gente pudesse estar de olho o Procon aos consumidores. Foi uma medida que foi tomada na semana passada, a gente acaba, repito, vendo uma diferenciação agora já nos preços. Eu confesso que perto da minha casa, lá no Garcia, eu cheguei a pagar R$ 4,97, se eu não me engano, sem ter o aplicativo. No aplicativo paga-se R$ 4,80 e pouco, né? R$ 4,82, se eu não me engano. E aí alguns consumidores até me perguntam, e aplicativo, pode, não pode, como funciona, como não funciona? Para já aproveitar esse gancho, deixar bem claro, o aplicativo é algo que é bom, faz bem ao consumidor, mas, e ele não tem nenhum tipo de cobrança. Se ele tivesse algum tipo de cobrança, cartão fidelidade de pagar mensalmente, né, aí não poderia. Como não existe nenhum tipo de cobrança e ali é só um sistema onde você acaba acumulando pontos, por que não? Eu particularmente uso. Eu uso bastante. Eu também uso. Mas por que essa redução do aplicativo ela não pode ser uma redução também lá na bomba para quem pagar em dinheiro? Eles querem fidelizar o cliente, né? Um processo de fidelização do cliente, fazer com que aquele cliente venha sempre ser naquela rede de postos ou naquele posto de combustível. Pois é, eu lhe pergunto porque assim estão concedendo um desconto, assim, você não paga nada, você está ganhando realmente um desconto. Eu também uso, é muito vantajoso. No passado pensava-se negativamente porque entendia-se que iam utilizar meus dados ou iam me cobrar isso mês a mês ou algo assim nesse sentido. Existem cartões de fidelidade, existem cartões aí de cartão de crédito, né, de fidelidade, onde você paga uma mensalidade maior e você tem um abatimento, né, ganha-se mais pontos quando você acumula. Aí é uma escolha do consumidor, né? Ele está escolhendo comprar aquele tipo de produto. Quando a gente fala no combustível e quando tem um aplicativo e tem essa diferenciação de valor e o consumidor não tem nenhum tipo de prejuízo, não vejo, e de verdade assim, não é só um entendimento meu, né? Nenhum tipo de lesão ao Código de Defesa do Consumidor. Muito pelo contrário, use o aplicativo. Não estou aqui ganhando absolutamente nada de nenhum desses postos de combustível, mas use o aplicativo porque você tem a fidelização e para o posto, vamos pensar não como posto, vamos pensar como fornecedor, né? como comerciante. Ele tem a fidelização sempre daqueles clientes, né? Vamos lá, 10 mil clientes vão estar todo dia porque eles estão com o aplicativo. Não necessariamente isso, mas ajuda bastante. Então, o meu Fusca praticamente anda com a sobra dessa fidelização. E a cada
um mês aí a gente bota aí quase R$50 aí. Mas teu fusquinha é econômico, né? Mas fica essa impressão sempre, essa observação do Pereira é pertinente, né? Parece que o preço a ser cobrado seria de fato aquele que está sendo cobrado no aplicativo, né? Na fidelização, como tu disseste, né? E que quem não tem o aplicativo está sendo penalizado pagando mais caro, né? Então, realmente fica essa sensação de que tem alguma coisa errada aí. Né? Porque a dúvida é essa, assim, você vai pagar com o aplicativo, tá? Vamos lá. Se o posto está te dando uma margem para pagar até, vamos lá, vou abastecer R$100, na verdade eu vou pagar 94, né? Então são R$6 de economia ali, né? Certo. O posto está me dando aquilo ali, o aplicativo também está me dando, mas assim, o que o aplicativo está ganhando se eu não estou pagando mensalidade alguma? Então, é isso que a gente quer dizer. Por que na bomba lá no dinheiro não tem aquela redução também de R$6, sabe? Existem as parcerias ali, né? Pois é, o ganha-ganha. Se o cara for pensar, existe parceria. O cara consegue adquirir milhas para comprar passagem aérea. Né? Então, a passagem aérea acaba também, né? Ponto para trocar por produto na conveniência. Então, assim, na verdade, assim, isso já vem há muitos anos sendo praticado por outros países, né? Nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, essa questão das fidelizações. Poxa, eu sou cliente VIP do time A. E lá você ganha, né, literalmente, todos os ingressos, acesso, às vezes, até na parte por exemplo, Fórmula 1, paddock e tal, enfim, né? Claro. Então, assim, são fidelizações. Ali eu não vejo, como não existe nenhum tipo de cobrança, não vejo um prejuízo direto. É claro, se eu não vejo aquele senhor ali que não tem nenhum telefone e tal. Exato, não tem intimidade. Né? Ainda temos pessoas que não têm intimidade com a tecnologia, né? Que têm dificuldade de lidar com isso. Então, Mas é um grande diferencial. Né? E voltando para a pergunta, né? A gente acabou notando já uma diferenciação de valores e notificamos não, na verdade a gente notificou todos os postos, foram 47, se não me engano, postos de gasolina que foram fiscalizados. A gente ainda está fazendo a avaliação aí das notas fiscais para encaminhamento de ofício ao PROCON do Estado. Já fiz isso, extra-ofício, já entrei em contato com eles. Eles falaram que eles iriam fazer essa questão dessa fiscalização. Alguma irregularidade, assim, por cima? De um certo modo, não. De um certo modo, não. Né? A gente tem um preço padrão, né, de combustível que ele se manteve depois daquela questão da queda e, de um certo modo, assim, numa análise superficial, não. Não teríamos nenhum tipo de motivo de estar com preço a mais ou menos, mas estou vendo o preço daqui, né? Sim. De repente o preço do município vizinho é realmente mais barato e por isso ele está mais em conta. Então, e numa questão prática, gente, assim, é importante falar, né? Feita a análise, o município do lado é o mesmo combustível que o município de Blumenau. O que o PROCON pode fazer? Infelizmente, a gente vive, né, numa situação que o PROCON, eu não posso determinar preço, né? Enquanto PROCON, nós não temos essa autonomia e nós vivemos num livre comércio. O que a gente sentiu após a fiscalização é que teve uma redução de preço. Então, vamos seguir nessa mesma tocada que o consumidor saiu ganhando, né? Saiu ganhando em termos, né, Caminha? Porque essa queda veio depois de uma alta violenta. Então, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Fica aquela sensação... Sabe o que parece, Pereira? Parece Black Friday, né? Gasolina pela metade do dobro, né? Pela metade do dobro, aquela história, né? A gasolina aumentou e agora voltou ao preço que estava antes de aumentar. Foi isso que aconteceu. E aproveitar aqui, não sei se o senhor vai poder responder, já porque o senhor não tem autonomia alguma, né? Outros municípios, mas o Renato fez uma observação que ele fez um abastecimento em Iberama, pagando menos que Blumenau. E lá é mais longe para chegar a gasolina. Porque sempre foi essa justificativa, né? Como explicar isso? A ideia da questão, a ideia da notificação do PROCON estadual é justamente isso, que ele levante essas informações e entender. Se o preço do combustível está chegando mais barato lá na cidade, em Iberama, né? Mas que seja Iberama, nós temos que entender, né? Talvez o combustível está chegando pelo oeste, não sei, né? Eu tô supondo aqui, né? Mesmo assim é mais longe, né? Do que Itajaí, né? Eu concordo. Não, de Itajaí sim, mas de repente esse combustível está vindo, sei lá, de alguma outra região, não sei. Pode ser uma compra conjunta entre várias redes de postos, paga mais barato. Tem que ver também qual é a rede também, né? Isso talvez a gente até aprenda, entre aspas, aqui, né? De repente, se eles estão comprando em conjunto mais barato, vamos tentar fazer o diferente aqui para a cidade de Blumenau, né? Que sempre foi dada essa desculpa, né? Quanto mais longe do litoral, né? Mais cara a gasolina. Então, obviamente, Ibirama deveria ser mais cara do que Blumenau se essa lógica, né, tivesse sentido. Agora, o cidadão está dizendo que não. Agora, tem que ver também a rede. Qual é a rede que ele está abastecendo, né? Esse é um outro grande critério, né? Quando a gente fala de uma rede de postos bandeirados, ela tem um custo dela. Vamos dar um exemplo bem prático, né? Um posto
famoso posto de Ipiranga. Pergunta propaganda, vamos fazer. Não pode falar, mas pergunta lá, né? Então, assim, poxa, um posto de gasolina desse é um posto que trabalha 24 horas, que tem uma gama de funcionários, então ele tem um custo maior, né? Por que não ele cobrar um preço maior do que o posto que ele tem só 2, 3 pessoas, né? De uma rede não conhecida ou de um posto não bandeirado e assim por diante, né? A gente teve, né, essa mudança na legislação que permitiu a compra de combustível não bandeirado, com a ideia de justamente ter um diferencial de preço. E a gente nota, quando a gente vai num posto de gasolina de marca, as marcas mais, entre aspas, famosas, né? A gente tem uma diferenciação, até porque a gente tem literalmente uma diferenciação na hora de comprar o combustível. Poxa, você tem lá uma possibilidade de comprar, adquirir, às vezes até compra de mercado, né? Hoje tem posto de gasolina com conveniência que é quase que um supermercado, né? E existem outros postos de combustíveis que tem um funcionário, 2, então o custo é menor e ele, consequentemente, poderia, ao meu ponto de vista, né? Estou falando aqui como como consumidor de fora, né? Ele poderia ter um preço mais em conta. E normalmente nessas redes normalmente tem, né? Bandeira branca, que a gente chama, né? Eles têm um preço mais em conta. Normalmente tem, justamente por isso que tu falaste, né? Pela estrutura menor e tal. E é só bater o olho, né? Bater o olho a gente já percebe, né? Que a estrutura, o cuidado, enfim, é diferente, né? Então, e aí vem aquele outro questionamento. Será que aquele combustível é um combustível de boa qualidade? Exatamente. Sim ou não, né? Cabe também a que a gente faça as fiscalizações de um certo modo, a gente não tem visto problema nisso, mas noticia-se muito, né, combustível, quando tem adulteração de combustível, de um certo modo, é difícil você ver num posto bandeirado. O Lopes, que é o nosso ouvinte, que ele fez uma observação, quando a gasolina é barata demais, eu não abasteço, que eu fico com medo. O santo, né? Como é que é o ditado? A esmola demais, santa desconfia. Será que é mais ou menos isso? Bom, não vamos generalizar, mas fica com o pé atrás, a observação dele aqui. Hoje nós temos, a maioria, né, 95% dos nossos veículos hoje é bicombustível. Porque essa gasolina não pode estar com um pouco mais de álcool do que o padrão, né? Consequentemente, a gente tem um preço menor, né? A partir da hora que eu tivesse uma maior quantidade de álcool, o meu Fusquinha vai apanhar, porque o meu o meu não é injeção eletrônica, né? Mas se você abastecer um carro, uma bomba que está dizendo lá que é gasolina, vamos generalizar, né? Dizendo que é gasolina e o cara abasteceu álcool, pô, o carro vai funcionar igual. O que o consumidor faz? Só vou aproveitar esse não tem nada a ver com o que o senhor está falando, mas é que já aconteceu com uma pessoa que uma vez fez esse questionamento, pediu para encher o tanque, o frentista botou a gasolina errada no carro. E o carro não tem nada a ver com bicombustível. Botou álcool, o carro era gasolina, né? É o maior problema e tal. Não tem como tu devolver ali, né? Não tem como, tira aí, devolve, troca. Enfim, teria um problema. E aí, na situação de consumidor, faz o quê? Tem que aplicar o desconto do combustível, né? O carro vai pifar, né? Não, o carro que não for. O carro que for bicombustível, tudo bem, né? Se o carro não for, ele tem que tirar. Ele tem que tirar. Ele tem que tirar. Eu já tive situação de consumidor que abasteceu diesel no carro a gasolina. Né? E ao contrário, que é pior ainda, né? Não sei se... Bom, eu acho que os dois casos são bem ruins, né? Mas se eu não me engano, teve uma situação de um carro que ele era diesel, que foi abastecido gasolina, o carro saiu andando, porque ainda tinha diesel, ele mistura um pouco e fundiu o motor do carro. Responsabilidade, né? Se o cara comprovar de que efetivamente, poxa, o frentista abasteceu errado, né? É claro que ninguém vai fazer isso intencionalmente. Não, claro. Mas de um certo modo, por exemplo, uma situação dessa... Se o consumidor percebeu ali na hora, tem que ser retirado esse combustível. E retira-se, tá? Retira-se, porque eu já sei que já teve posto de gasolina que já tirou gasolina errada e diesel que ligou, que botou num Fusquinha. Não digo no Fusca, mas não foi no meu. Deve ter ferramenta para isso, né? Sim, sim. Caminha, com a alta da gasolina, muita gente converteu aí os carros a gás novamente, né? Houve uma alta na procura de gás natural veicular nesse período. E aí eu te pergunto, existe alguma queixa em relação ao gás natural veicular aqui na cidade de Blumenau? O consumidor de alguma maneira se sente lesado? Ou nesse caso está tudo tranquilo? Por enquanto, eu confesso que eu não recebi assim, nenhum tipo de feedback dos consumidores de GNV, né? Porque eles tiveram que investir um valor ali. Hoje o valor de GNV está mais caro do que a gasolina, né? Assim como o cara que gastou uma fortuna a mais para ter o carro a diesel. Sim. Né? O caminhão não tem o que fazer, ele é diesel mesmo, né? Muito embora já tenha bastante caminhão rodando no GNV. Mas eu já tive situação de consumidor que se sentiu lesado por comprar um carro que pagou quase 40% a mais, uma caminhonete que era no diesel e que hoje o diesel está muito mais caro. Sim.
de um certo modo. E vai processar quem, né? E vai recorrer. Vai É aonde? complicado. Vamos lá, Caminha, reforçar o WhatsApp do Procon, né? Pessoal que Número novo, tirar né? uma dúvida, agora tem número novo. Número novo já, salva agora número- Agora ele tá decorou. bem mais fácil, né? Agora ele decorou. não te pega mais pela canhota, né? Não, 3381-7151. Ele é bem facinho agora, então assim, o 3381 é o Não prefixo estranha, da é um prefeitura. fixo, mas ele é o WhatsApp. Ele é um prefixo da prefeitura, né? 3381-7151, que é o número do Procon. Então a gente buscou esse número para ser mais prático, né? Para que o Caminha também não esquecesse. Legal. Mas isso é bom porque o consumidor acaba gravando melhor o número. Sem dúvida. Alexandre Caminha, coordenador do Procon de Blumenau, ao vivo com a gente aqui no Jornal da Mix mais uma vez. Obrigado, né? Até semana que vem. Até semana que vem. Um grande abraço a todos. Até mais. Horário político em seguida e voltamos dentro de 25 minutos com a sequência do Jornal da Mix. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD, é semipresencial, é junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.